Hello, greetings everyone! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje, no segundo vídeo do ano, nós vamos estudar algumas expressões envolvendo have, o verbo have. Talvez não dê tempo para a gente ver tudo e talvez seja necessário dividir em mais de um vídeo. Alright? Let's get going! Eu vou colocar aqui. Existem várias expressões, né? Envolvendo o verbo have. Nós vamos falar de algumas delas e dar alguns exemplos. Olha o tanto de expressão aqui que eu separei. Bom, primeiro vamos ver as expressões que envolvem refeições, né? I didn't have breakfast. Peraí. At the hotel. Vou pegando alguns exemplos, tá? Pra gente poder explorar. Have. Quando eu combino have com breakfast, eu falo have breakfast. Significa o quê? Tomar café da manhã, certo? Então aqui eu coloquei um exemplo. I didn't have breakfast at the hotel. Eu não tomei café da manhã no hotel, né? Que é o pecado mortal, né? Você ir no hotel e não tomar café da manhã. Então, breakfast, café da manhã. Então, have breakfast, ter café da manhã ou tomar café da manhã. Neste exemplo, eu usei o verbo auxiliar did na negativa, né? Que é o verbo auxiliar que leva o verbo principal para o passado. Então, quando eu falo I didn't have breakfast, significa eu não tomei. Né? Eu não tomei café da manhã. Onde? No hotel. Alright? At the hotel. A preposição at ela é bastante usada, né? Antes de localidades, né? At the restaurant, no restaurante. At the hotel. E assim, é indicado quando você quer fazer referência a algum lugar. Agora, quando você fala assim, she's not in the hotel, ela não está no hotel. Aí eu tô dizendo que ela não está dentro do hotel. Aí eu uso uma outra preposição. Enfim, isso é detalhe para outro vídeo, eu só quis dar esse exemplo para vocês. Would you like to have dinner with us? Outro exemplo aqui que eu criei aqui agora. Ó. Would you like to have dinner with us? Would é um verbo modal, tá? Ele leva o verbo principal pro ria, né? Que eu traduziria dessa forma. Por quê? Like é o verbo gostar, certo? Would like, gostaria. Então, quando eu falo Would you like to have dinner with us? Você gostaria de jantar conosco, né? Have dinner, então, é jantar. Aqui tá faltando o have lunch, né? Que é o almoçar. Eu vou colocar aqui um exemplo com o lunch também. Would é um verbo modal, ele faz pergunta sozinho, né? E quando ele sozinho não tem significado, mas quando ele se junta com um outro verbo, você traduz como fosse uria, né? Like é gostar, would like, gostaria. Então você inverte, né? Coloca o verbo would no início da frase, depois o sujeito, depois o objeto, né? Like to have, gostaria de jantar, né? Have dinner é ter jantar ou jantar. Temos uma locução verbal, digamos assim, né? O like tem o to antes do have, né? Tá juntando o verbo like com o verbo have. Alright? Então, have breakfast, café da manhã. Have dinner, jantar. Né? I'd like a cup of coffee. Esse I'd, só lembrando, né? I é um pronome sujeito, né? Significa eu. I'd é a abreviação de I
would, tá? É esse verbo aqui, ó, esse I'd aqui, essa forma abreviada, né, utilizando o apóstrofo D. Neste exemplo aqui, ele tem um significado de would. I'd like a cup of coffee. Eu gostaria de uma xícara de café, né? I'd like to have. Eu vou até mudar aqui, né? Que na verdade, to have a cup of coffee. To have a cup of coffee, ou seja, eu gostaria de tomar ou de ter uma xícara de café, né? O modo Dona Florinda, né? Gostaria de uma xícara de café, oferecendo para o professor Girafales. I'd like to have a cup of coffee. Então, like é o verbo gostar. Quando eu junto com I would like, eu gostaria. Ou seja, eu gostaria de tomar uma xícara de café, tá? Então, cup aqui é xícara, nesse caso, tá? Xícara de café. Alright? Eu posso usar outras coisas também, né? Combinando com have. Aqui, nós temos, por exemplo, something to eat. Algo para comer, né? Você chega num restaurante e você fala pro garçom, I'd like something to eat. Eu gostaria de algo para comer. Ou I'd like to have something. Peraí. I'd like to have something to eat. Então, I'd like, I would like, have. Esse have significa ter, né? Então, have something to eat, ter algo para comer. Ou seja, eu gostaria de comer alguma coisa. É como se fosse isso. Something é alguma coisa, né? Que é a combinação aqui do pronome definido some, que é algum, alguma, alguns, algumas. E eu junto com a palavra thing, que é coisa. Então, something, alguma coisa, tá? E o verbo eat é comer. I'd like something to eat. I'd like to have something to eat. Eu gostaria de algo para comer. Eu gostaria de comer alguma coisa. Alright? O some a gente usa em frases afirmativas, tá? E interrogativas, talvez a gente use, em algumas situações a gente pode usar, né? Would you like something? Você gostaria de alguma coisa? Também é possível. Mas de modo geral, some, afirmativa, any, negativa, interrogativa, né? E também tem a combinação no, né? Nothing, que significa nada, né? Sempre que tem essas combinações, eu gosto de exemplificar, né? Você tem o nothing, que significa nada, something, alguma coisa, anything, também alguma coisa, mas o anything o any é usado mais, né, mais frequentemente em interrogativas e negativas, tá? E também você tem a combinação com body, né? Nobody, ninguém. Nothing, nenhuma coisa, né? Ou nada, né? Nothing significa nada ou nenhuma coisa. E você tem anybody, que significa alguém também. Mas é usado mais em negativas e interrogativas, alright? Bom, aqui tá faltando uma refeição, né? Aqui eu acabei não falando, né? Tem a refeição lunch, que é almoço. Breakfast, lunch. Deixa eu ver algum negócio aqui. Será que eu consigo aumentar? Apesar que já tá. Não. Eu queria fazer um negócio aqui, mas não deu certo. Tá bom, depois eu vejo isso aqui. Bom, I hope you understood. Espero que você tenha entendido, né? Então, breakfast, café da manhã. Lunch, almoço. Dinner, jantar. Então, fala have breakfast, tomar café da manhã. Have lunch, almoçar. Have dinner, jantar. Have a cup of coffee, tomar uma xícara de café. Have something to eat, ter algo para comer ou comer alguma coisa, alright? Bom,
Vou tirar aqui os exemplos que a gente já colocou. Interessante, né? Porque quando você começa a estudar, aí a gente tem outras combinações, né? Ó, outras coisas também que a gente pode usar com have. Have a bath. Have a shower. Vou pegar esses dois primeiros exemplos. Shower é chuveiro, né? Chuveirada. Então, quando eu falo have a shower, é tomar um banho, né? Tomar um banho de chuveiro, né? I had a shower today. Eu tomei banho hoje, né? Eu já tomei um banho hoje. I've already had a shower today. Aqui eu tô usando o present perfect. Só lembrando, né, dos últimos vídeos que a gente gravou do present perfect. Juntando o verbo have mais o verbo principal no particípio passado. E eu uso para coisas que aconteceram e que tem relação com o presente ou que não se encerraram ainda, tem alguma conexão. Porque eu falo assim, I've already had a shower today. Eu já tomei um banho hoje. Eu posso vir a tomar outros banhos hoje ainda. Posso tomar outros banhos. O dia ainda não acabou. É diferente do dizer assim, yesterday. Eu tomei banho ontem. Aí eu uso passado simples porque eu uso um advérbio no passado, uma ideia que se completou, né? Uma ação, um evento que se completou no passado. Aqui eu estou usando o tempo presente, né? Assim, um advérbio no presente, o today, que é hoje. E eu estou dizendo, I've already had a shower today. Eu já tomei um banho hoje. O dia ainda não acabou, eu posso tomar mais banhos ainda no dia de hoje. Por isso que eu uso present perfect, tá? Bom, a ideia aqui foi mostrar que o have a shower é tomar um banho, né? Ter um banho. Have a shower. E o passado aqui é o particípio, né? Porque no present perfect nós usamos o verbo have mais o verbo principal no particípio passado. O verbo have aqui é o verbo principal da frase, né? Have a shower. E aqui é o verbo have da estrutura present perfect. Tá? Nós já gravamos recentemente alguns vídeos sobre o present perfect e vamos acabar rebobinando aí essa questão sobre esses vídeos. Então, have a bath. Qual que é a diferença? Have a bath é tomar um banho também, mas bath tem mais a ver com um banho de banheira, né? Tanto você tem banheira em inglês, é bathtub. Banheira, bathtub. Então, para falar assim, ó, I love having a bath in the hotel. Eu adoro banho de banheira no hotel. I love having a bath in hotels. Vou colocar de modo geral. Lógico, não é todo hotel que tem e nem todo hotel que é bom para tomar banho de banheira. Então, ó, I love having a bath in hotels. Bom, aqui o verbo tá com ing. Você tá vendo os exemplos, as coisas vão surgindo e eu tenho que explicar, né? Por que tem que ing aqui? Alguns verbos, quando eu tenho outro verbo depois, eu coloco ing. Não é uma ação no contínuo, né? Porque o ing, quando você primeiro estuda o ing em inglês, ele tem muito a ver com, por exemplo, I am studying English now. Eu estou estudando inglês agora. Studying, traveling, analyzing, watching TV, assistindo a TV. Então, e o ing tem a ideia de gerúndio, né? Que seria o correspondente ao nosso NDO, né? Nosso sufixo aí, NDO, nossa desinência, né? NDO em inglês. Estudando, cantando, né? Viajando, traveling. Aqui o ing com gerúndio, tá? Eu coloquei aqui só para dar um exemplo do having a bath. Então aqui esses termos são relacionados com banho, né? Have a bath, have a shower. Outros termos aqui embaixo.
Have a swim significa ir nadar, né? Have a swim, ou seja, entrar na água para nadar, né? Swim significa nadar, né? Pode ser piscina, pode ser no mar, qualquer coisa, né? Por exemplo, swimming pool significa piscina. Swimming pool. Algumas palavras, gente, antes da gente colocar o ing, você tem que ter atenção que quando nós temos monossílabos tônicos, palavras com duas sílabas e que a última sílaba termina com consoante, vogal consoante, você tem que dobrar a última consoante antes de colocar ing. Esse ing aqui não é verbo, tá? É um adjetivo. Swimming pool. Ele está caracterizando a palavra pool. Pool sozinho pode ser piscina, né? Pode ser algo que aglomera as coisas, né? Então, swimming pool aqui tem o seguinte sentido de piscina, alright? Então, swimming está caracterizando, então é um adjetivo. A break. A break. Break significa pausa, tá? Então, quando eu falo assim, I need to have a break. I'm too tired. Eu preciso ter uma pausa, né? Eu preciso descansar. Então, have a break significa ter uma pausa ou descansar. I need to have a break. Eu preciso descansar. I'm too tired. Eu estou cansado demais. Esse too aqui significa demais, neste caso, tá? Too pode ser muita coisa, né? Pode ter o significado de também, mas não é o também aqui nessa frase. I'm too tired significa eu estou muito cansado ou cansado demais, tá? Tired aqui é adjetivo, né? Cansado, cansada. Então, muito cuidado com essas generalizações em inglês, né? Eu aprendi que em inglês que to significa também. Aí você vê uma frase com to, eu também estou cansado. Não, eu estou cansado demais. To aqui é um advérbio. Essas generalizações, termina com ing, quer dizer que é um verbo. Não, não necessariamente. Tudo depende do contexto. Existem algumas possibilidades, mas aqui nesse caso não é um verbo, alright? Bom, no sentido do have a rest, have a break, I need to have a rest. Mesma coisa, descansar, né? Have a rest. Rest significa descanso. Rest well, descanse bem, né? Rest well. Descanse bem. E, inclusive, tem outras palavras, eu confesso a você, que eu não consigo entender. Por exemplo, restroom. É banheiro, né? O banheiro no sentido de toalete, né? Banheiro. Então, tem lugar que fala banheiro, né? Bathroom, restroom, toilet, WC. Então, tem vários sentidos. Restroom não é uma sala de descanso, não, tá, gente? Aí seria banheiro. Rest well, descanse bem. Bom, outros exemplos aqui. A party, uma festa. Então, vamos pegar um exemplo com have a party. I'm going to have a party. I'm going to have a party tonight. Eu vou have a party significa eu vou ter uma festa, né? Não necessariamente que você vai dar uma festa, né? I'm going to have a party. I have a party to go. Eu tenho uma festa para ir. Então, have a party significa ter uma festa, né? Festejar. Have a party. I'm going to. Aqui, o ing é decorrente do going to, né? Que é o near future, que é o futuro próximo, né? To be going to,
do something, que significa eu estou indo fazer alguma coisa. Então, I'm going to have a party. Eu estou indo fazer uma festa, ter uma festa, né? E tonight significa hoje à noite. Tonight. Então, have a party. Ter uma festa. I need to take a holiday ASAP. As soon as possible. I need to have a holiday ASAP. Ou seja, eu preciso ter férias, né? Have a holiday. I need to have a holiday, né? I need to have a holiday or have holidays ASAP. Eu preciso tirar férias. É como se fosse isso, né? Então, have a holiday. Holiday pode ser feriado, pode ser férias, tem mais de outros sentidos. Holidays, a gente fala assim, holidays. São os períodos festivos, ou feriados, ou quando você tira férias também, né? Esse ASAP significa tão logo seja possível, né? O mais rápido possível, tão logo quanto possível. As soon as possible. Né? Aqui nós temos o comparativo de igualdade, né? Que eu tenho o as, mais um adjetivo, mais o as. Então, ASAP é uma expressão, né? As pessoas falam ASAP, que é as soon as possible. Em inglês a gente tem muitas expressões assim. Bom, então é isso. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Deixa eu pegar aqui. Mary has just had an accident. Mary acabou de ter um acidente, tá? Aqui eu peguei o verbo have, mais o verbo principal, had, no particípio passado, ou seja, esse exemplo aqui é um exemplo do present perfect, presente perfeito. O just significa algo que acabou de acontecer, né? Ou seja, Mary acabou de ter um acidente. Mary has just had an accident. Ó, o cachorro tá participando do vídeo também, ó, latindo. Não é o meu cachorro, by the way. Então, have an accident significa ter um acidente ou se acidentar, né? Aqui no caso eu coloquei had, porque ele faz parte da estrutura do present perfect nesta frase. E aqui é o particípio passado do verbo have, que é had. Esse primeiro have, que aqui está has, porque para he, she ou it eu uso has ao invés de have, nos tempos presente, né? Present simple, present perfect continuous, eu uso has. Tá bom? Então esse aqui é um exemplo de utilização com have. Have an accident, ter um acidente. He had a nice experience abroad last year. Ele teve uma boa, né, uma experiência agradável no exterior no ano passado. Eu posso falar isso por mim, né? Tive uma boa experiência. I had a nice experience abroad last year. Esse last year indica que é passado simples, né? O had é passado do verbo have. Então, have experience significa ter experiência. Pode ter, eu falo have an experience, ter uma experiência. Então, eu posso combinar o verbo have com experience, para dizer ter uma experiência. Então, he had a nice experience abroad last year. Ou seja, ele teve uma experiência agradável, né? É artigo indefinido, né? Uma. Vem antes de sons consonantais, então nice começa com som consonantal. E aqui nós temos, né? É importante ressaltar que adjetivos em inglês, eles vêm antes do substantivo, são invariáveis, né? Nice experience, experiência agradável. I had a strange dream last night.
Eu tive um sonho estranho na noite passada. Have a dream. Aqui eu tô usando um sentido literal, né? De ter um sonho estranho, né? I have a dream of living in the US. Aqui nós temos um outro exemplo, né? Ó, aqui presente simples, ok? I have. Eu tenho um sonho de morar nos Estados Unidos, de viver nos Estados Unidos. Então, I have a dream of living in the US. É um exemplo. E aqui, I had a strange dream last night. Nesse primeiro exemplo, né, have a dream é ter um sonho, aí no sentido mais literal, né, dormir e sonhar. Had, passado simples. Last night, noite passada. Passado simples, geralmente, né, tem um advérbio, expressão adverbial, indicando que se trata do passado simples. E aqui nós temos, né, de novo, o artigo indefinido, né, um sonho estranho, né? Na hora de você traduzir, você faz assim, né? Porque, por exemplo, em português você não coloca adjetivo antes do substantivo, né? Você não fala um estranho sonho, você fala um sonho estranho. E no segundo exemplo aqui do verbo com a expressão dream, I have a dream, né? Eu tenho um sonho de morar nos Estados Unidos. Esse of significa de, né? Preposição. E após preposições, se eu tiver um verbo, eu coloco o verbo com ing. É uma regra também. Então, esse ing não tem nada a ver com o tempo contínuo, tá? Quando eu falar dream of living, significa um sonho de viver, de morar, né? In the US, nos Estados Unidos. In the United States of America, nos Estados Unidos, tá bom? Gente, existem mais exemplos, a gente ainda vai ver. Eu separei aqui alguns, né? Na verdade, tem muito mais. Não muito mais, talvez mais um vídeo, né? Pra gente render e terminar de ver os exemplos, senão o vídeo já tá quase com meia hora. Bom, gente, o canal, ele tem mais de 800 vídeos, tá? Este canal dedicado ao ensino do inglês. Gravo desde 2020 e tem conteúdo de gramática, vocabulário, inglês para negócios, vestibular, concurso público, leitura comentada. Então, tem muita coisa, muito conteúdo. Vídeos no nível básico, tem explicações em português, igual a este vídeo a que você está assistindo. Intermediate Advanced, tem vídeos intermediário e avançado, são inteiramente em inglês. Então, se você observar no título, tá tudo em inglês, não tem uma palavra em inglês no título do vídeo, é porque o vídeo ele é todo em inglês. E as playlists estão organizadas de modo que você possa localizar qualquer conteúdo que você quiser estudar. Eu digo isso porque este canal já tem um curso completo de gramática nível básico e gramática intermediária avançada, né? Então tem muito vídeo mesmo. E eu estou regravando os vídeos de conteúdo de inglês utilizando a tela do computador. No início eu utilizava papel, né? Pegava a câmera e ia escrevendo como se fosse um quadro negro, mas funciona bem também. Os vídeos são super assistíveis, não tenho edição nos vídeos, ou seja, eu não edito meus vídeos, então é tudo assim. Se cachorro tá latindo, vai latir, enfim, é meu estilo de gravar vídeo. Eu não vou ficar editando o vídeo porque eu não sou youtuber profissional. Eu gravo os vídeos, mas muita gente gosta, eu também gosto de gravar e é isso, né? É um curso completo de inglês. Não é todo canal que tem um curso completo de inglês. Qualquer conteúdo que você pesquisar, abre o canal, vai na lupinha, né? Na página principal do canal, digita can. Eu quero estudar can. Aperta can, você vai encontrar o verbo can. Eu quero estudar futuro. Digita futuro, você vai estudar. Porque eu coloco tags nos vídeos, os títulos, então assim, todos os conteúdos de gramática básica já estão disponíveis aqui no canal. É só você abrir e assistir, alright? Hope you enjoyed today's video. Espero que você tenha gostado. See you next time and don't forget to subscribe to the channel. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de assinar. Give a huge thumbs up.
In case you enjoy my videos, dê um joinha e ative o sininho da notificação, hit the notification bell, so you get the latest updates. Para você receber as últimas atualizações, ative o sininho. See you next time. Até a próxima.